Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse grupo familiar. Primeiro grupo familiar depois da comemoração do aniversário da nossa igreja, 17 anos. E eu quero primeiro parabenizar a igreja, parabenizar o pastor João, parabenizar todos que estiveram ali, todo mundo que esteve presente. Eu não senti realmente, só senti coisa boa, só senti unção, só senti coisas que realmente mexem com o nosso interior. Parabéns realmente para a igreja, parabéns para todos que foram. Parabéns a todos que não foram, porque a gente só quer abençoar todo mundo. Muito bem. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre Tisha B'Av. Tisha B'Av aconteceu na semana passada. Tisha B'Av quer dizer 9, Tisha é 9, Av é o mês, Av. Então, no dia 9 de Av, é o dia de muita tristeza em Israel. Nós vamos falar sobre isso exatamente hoje. E, a pedidos, eu vou fazer aqui a Birkat Kohanim explicando de novo aquilo que eu expliquei no aniversário da igreja. Eu vou explicar com detalhes para que vocês possam entender melhor. E os que não tinham assistido, os que não anotaram, vão ter isso por escrito agora, vão poder guardar isso como documento, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, está tudo bem. Muito bem. Tisha B'Av, como eu disse a vocês, é dia 9 de Av. Foi quarta-feira passada. No Israel, eles costumam fazer um jejum de 25 horas. Eles rezam, eles rezam, eles rezam, eles sentam no chão, eles jejuam direto, não comem nada, nem bebem nada. É um dia realmente que vocês forem para Israel, vocês vão ver que não existe nenhum casamento que acontece, não existe nenhuma festa que acontece, não existe nenhuma comemoração, é tudo nessa base. Mas por que tudo isso? Porque exatamente nesse dia, antes disso, eu queria entrar com vocês para entender melhor o calendário judaico, né? O calendário judaico ele é contado a partir da criação de Adão, certo? Então, Israel agora está no ano 5.783, a partir do nascimento de Adão. O calendário que é usado em Israel ele é chamado de lunisolar, ou seja, ele usa a lua, é lunar como solar. Foi chamado calendário lunisolar. Os meses são contados de acordo com a lua e os anos de acordo com o sol. Só para vocês terem uma ideia, não vou entrar em detalhes, porque o assunto de hoje não é para abordar isso, mas só para vocês entenderem, né, sobre Tisha B'Av. O que aconteceu em Tisha B'Av? A destruição do primeiro templo e a destruição do segundo. O primeiro templo no ano 586 a.C., e o segundo templo 70 anos depois, como vocês sabem, né? Conforme Jesus havia. Muito bem. Então, o primeiro templo, o exército de Nabucodonosor, ele invade o templo e leva os tesouros pertencentes os pertences de lá para a Babilônia, né? E ali leva também alguns cativos, dentre eles, claro, a gente sabe do Daniel, né? Muito bom. Aqui vocês têm, se vocês quiserem, anotem, está no Segunda Crônicas, Segunda Reis também. Vocês vão ver lá os dados mais ou menos que vocês têm. Anos mais tarde, o templo já estava reconstruído, né? O primeiro templo foi reconstruído, né? Então, e aí Jesus ele estava andando com seus discípulos na frente do templo, quando eles ficaram maravilhados com a grandiosidade da construção do templo. E eles disseram, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras, olha que edifício. E Jesus respondeu e disse a ele, vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Profecia do Senhor Jesus. E realmente assim aconteceu 70 anos depois. Os romanos, liderados por Tito, destruíram o segundo templo. Exatamente no mesmo dia e no mesmo ano, no mesmo dia, 70 anos exatamente depois do primeiro templo. O que mais? Exatamente usando o mesmo calendário judaico, com aquelas nuances todas de lua, sol, exatamente dentro desse mesmo calendário.
E esse dia em Israel chama-se Tisha B'Av, da direita para a esquerda, Tisha B'Av, 9 do mês de Av. Aliás, esse dia 9 de Av é um dia muito marcante em Israel, porque não aconteceu só isso também. Claro que isso aqui foram os atos mais marcantes. Mas, só para vocês terem uma ideia, sabe aquele povo quando saiu do Egito, quando Moisés tirou ele do Egito? Eles quase chegaram ali em Canaã, e aí eles foram castigados a andar 40 anos no deserto. Foi no dia 9 de Av que aconteceu. A expulsão dos judeus da Espanha, vocês conhecem esse episódio? Também foi dia 9 de Av. O Holocausto se deu início em 9 de Av. Enfim, só para vocês terem uma ideia de como é importante essa data. Tá bom? Curiosidades desse 9 de Av. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que acho que a maioria de vocês não conhece. Talvez não ouviu falar. Na quarta-feira passada, se vocês quiserem entrar no Google, depois vocês podem pesquisar a respeito. O pessoal que estava no Kotel, no Muro das Lamentações, no Kotel, Maravi, né, que é chamado, ele foi avistado uma raposa caminhando ao longo do Muro das Lamentações. E o mais curioso disso é que esse fato vem se repetindo por alguns anos. Então, hoje nós vamos tentar imaginar, avaliar, e vamos estudar mais ou menos o que isso tem a ver. Qual a representação disso tudo? Qual a mensagem que nós estamos recebendo? Está aqui a imagem, essa imagem é deste ano, tá? Se quiserem, vocês podem procurar no Google. Como já disse para vocês, vou repetir, não acreditem em absolutamente nada que eu falo. Eu posso errar, claro, todos nós somos humanos, nós podemos errar. Eu procuro fazer tudo para não errar. Mas não acredite, pesquise, vai lá na Bíblia, olha direito que tá, tudo que eu vou falar para estar na Bíblia. Estudem isso, tá, vale a pena. Então, vocês vão ver que existem algumas vozes ali em Israel que dizem o seguinte, que lá eles não acreditam que Jesus era o Messias, né? Então, eles dizem o seguinte, este ano, quando eles veem a raposa, eles falam, este ano vai chegar o Messias. Outros que são mais, acreditam em Jesus, eles dizem, Jesus está voltando este ano. Eu vou deixar que cada um de vocês julgue e diga o que ele acha, se ele acha que é isso ou que não é nada disso, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa raposa. Tem uma historinha que é contada lá em Israel, dizendo o seguinte, logo depois da destruição do segundo templo, alguns rabinos, os nomes estão aqui, né? Inclusive até o próprio rabino Akiva, eles subiram novamente a Jerusalém e, chegando no local do templo, eles viram uma raposa que estava saindo do Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, em hebraico é Kodesh HaKodashim. Então, eles viram lá e eles começaram a chorar. Menos o Rabino Akiva. E eles perguntaram, por que você está rindo? Ele perguntou, eles perguntaram para ele, desculpa, por que você está rindo? Ele perguntou mesmo, por que vocês estão chorando? Aí eles falaram, porque esse é o lugar onde está escrito, que todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? E ele riu, pô, tudo bem, é um fato, é uma historinha que eles contam lá. Agora nós vamos comparar a raposa e o pecado. Vamos ver em Cantares. O que está escrito? Apanhai-me as raposas, vírgula, as raposinhas. Você vê que tem um destaque entre raposa e raposinha. Que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Você sabe qual é a representação de vinhas? É a igreja. Então, apanhar-me raposinhas, que fazem mal à igreja. Estude, pega, pesquise, é isso que eu sei que é. Tá? Então, a raposa, ela é conhecida na Bíblia como um animal astucioso. Ele tem muita astúcia, muito esperto. Ele é rápido, ele é voraz. Ele é causador de danos. Uma raposa só causa danos.
exatamente por isso que a gente. Vocês podem. Pega Ezequiel 13, versículo 4. Vê que está escrito ali. Ó, os falsos profetas são comparados com raposas no deserto. Os falsos profetas são comparados com raposas nos desertos, porque eles vêm só que nem raposa. Ou onde está escrito aqui: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Jesus, referindo-se à maldade de Herodes, ele chamou Herodes de raposa. Vamos ver onde está isso? Lucas. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, amigos de Jesus, né? E dizendo ele, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E respondeu, disse Jesus, e falou, ide, e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Chamou o Herodes de raposa. Vocês estão entendendo mais ou menos? Tá. Era quem isso que ele estava se referindo, na verdade, a quem? A Antipas. Você deve ter visto esse nome, Antipas. Muito bom. Raposas e raposinhas. Vamos ver algumas referências bíblicas. Cânticos. Não vou ler tudo para não ficar muito longo hoje, né? Apanhai minhas raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Apanhai. Né? Por que raposinha? Pensa um pouquinho. Por que raposinhas? O pecado, como as raposinhas, não tem o seu início, sabe? Ele tem seu início ingênuo. Ele sempre. Já viu como é que age uma raposa? Ela faz pecado. É que nem o pecado também. A raposinha, ela começa tudo de uma forma ingênua. Parece que não é tudo besteirinha, ingenuidade. O pecado também começa assim. Vamos pensar de novo. Quando a pessoa vai pecar, ela tem consciência disso? Tem. E ela, sabe, ela vai de uma forma ingênua. Não, porque sabe que acontece isso, aquilo. E aí ela faz o pecado. Começa sempre de uma forma de ingenuidade. As raposinhas fazem exatamente assim. É um dos porquês. O pecado também ele começa com uma simples insinuação. Ele começa com insinuação. Mas na sua trajetória se transforma num câncer que vai te infeccionando e acaba te destruindo e te matando. Pecado é isso. Você tem feito algum pecado? Claro, nós somos todos pecadores, mas comece a avaliar isso. Quem sabe vai te ajudar a cada vez pecar menos e se arrepender dos seus pecados. Mas é isso que eu estou te falando. O pecado ele começa com uma simples insinuação. E aí, durante o caminho dessa insinuação, da prática desse pecadozinho, na época, ele se transforma num câncer. E vai infeccionando, infeccionando, acaba destruindo a pessoa. Quantos erros que nós não fizemos na vida, no lar, na igreja também. E começa com pequenos, pequenos erros, que depois resultam em exclusões, cortes, divisão na família, divisão na igreja, perturbação na igreja. Não vou citar, mas cada um de vocês deve poder colocar algum caso desse que ele conhece. Por isso que é muito importante apanharmos as raposinhas enquanto não crescem. É recomendado, portanto, repelir qualquer começo comprometedor. É o que a gente pode aprender com essas palavras do Senhor. Tá? Continuando. O pecado, como exatamente as raposas, ele tem seu crescimento devastador. Ele cresce de uma forma. Por isso que a gente não deve permitir algumas faltas que às vezes são graves, a gente releva, porque a permanência do pecado no seio da casa da gente
no seio da igreja. É como o crescimento das raposas nas videiras. Viu? Precisamos orar. Precisamos orar. Pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, vamos orar todos para que ao nosso lado, nossa igreja, não sejam influenciados, que nós não permitamos a penetração desses males. Vamos ver o que Tiago nos diz aí. Cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz a pecado. Dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, sabe o que ele vai gerar? A morte. Não erreis, meus amados irmãos. Vou repetir, por favor, preste atenção. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tudo começa com sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência sendo concebida, ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Viu? Então, cuidado, meus irmãos, porque esse dia pode chegar a nós. Que dia que eu estou falando? Eu vou dizer para vocês que dia. Ó, é triste uma pessoa chegar no médico. Se imagine uma pessoa que você conheça, imagine se essa pessoa chegar no médico e esse médico chega para ela e fala: sinto muito o seu mal, não tem cura. Muito triste chegar nesse dia, é muito triste. Mateus, vocês conhecem aquela passagem, né? Vou ler um pedacinho. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, estavam preparados a entrar as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E respondeu Jesus: vocês lembram? Em verdade, eu vos digo que não vos conheço. É triste que a gente passe por isso? É, né? Eu também acho. Tem uma passagem aqui na Bíblia que Jesus, ele fala de Zé, aquela raposa, o Herodes Antipas, né? Já falei para vocês isso, né? Não vou repetir, não. Mas o que Herodes quis dizer com esse... O que Jesus quis dizer com esse raposo? Vou dizer para vocês. No grego, a raposa é alopex. Não sei falar isso bem em grego, não falo grego, né? Mas a palavra, se vocês forem no dicionário que eu pesquisei, ela é associada à esperteza, ligeireza, aonde? Em ataques noturnos a outros animais. Então, não tem uma coligação. No grego não dá para entender. Mas no hebraico é shual, né? Fala de novo aí comigo. Shual, né? Tem um significado muito mais amplo. Eu queria que vocês prestassem atenção. Astúcia. Ele tem uma, é como se fosse, pode ser considerado como uma astúcia. Em cântico, vocês vão me dizendo assim: apanhai-nos as raposinhas, sempre destacado um da outra, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas, astúcia, ardilosa. Conhece a palavra do raposa e peixes? Uma raposa estava caminhando ao longo de um rio e viu peixes correndo para lá para cá, e ela disse: por que vocês estão fugindo? Aí os peixes responderam: as redes que os humanos espalham para nós. Sabe o que ela falou para ele? Peixe, por que vocês não vêm então para a terra firme? Vamos viver juntos. Ardilosa. Não está nem continuar, né? O homem com poder é comparado com um leão. O homem com menor poder é comparado com raposa. Tá ok? Vamos lá. Tá tudo aqui. Depois, se vocês quiserem,
Repitam tudo. Aqui não dá para ficar parado em nenhum desses, não vai ficar muito longo. Existe um dito rabino que vale a pena colocar para vocês, que fala assim: seja a cauda dos leões e não a cabeça das raposas. É melhor a gente ser cauda nos leões do que cabeça das raposas. Agora, eu queria colocar para vocês um tema assim, ó, cuidado com as raposinhas. Por que raposinhas? Não seria mais lógico falar das raposas, que são maiores, são mais fortes? As raposinhas, elas representam, elas simbolizam demônios. Ela é conduzida por demônios que querem destruir a igreja, a vinha. Então tem que tomar cuidado. Então a gente tem que cortar as raposinhas. Deus quer que cada um de nós apanhe suas raposinhas interiores. Você sabia que cada um de nós tem umas raposinhas dentro de nós? Sabia? Eu também tenho, você tem, todos nós temos. Vamos pegar algumas delas e quem sabe a gente ajuda um ou outro que possa melhorar a sua conduta. Fofoca é uma raposinha. As pessoas não se incomodam com ela. Ao contrário, eles acabam se envolvendo com ela. Muita gente ouve fofoca de um amigo, de conhecido, do vizinho, e não se incomoda, acaba não se incomoda, já acostuma, e depois ele acaba se envolvendo com ela. Quer um conselho? Sai fora dos fofoqueiros. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Como é que para estar em luz e odiar o irmão? Não tem como. Né? Aquele que ama seu irmão está na luz. Amor está na luz. Portanto, a fofoca, ela mata relacionamento. Crítica também é uma raposa. Uma raposinha, desculpa. Né? O que é crítica? É examinar, julgar, censurar, notar a perfeição ou a imperfeição, dizer mal de, comentar sobre fulano, ciclano. Posso falar para vocês que, normalmente, quem faz isso, quem examina, quem faz isso aqui, examina e julga a censura, etc., são pessoas que têm o fruto do ciúme e da inveja. E aí eles começam a falar mal dos outros. Muito bem. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus falando. Vamos ler Isaías direto, né, para vocês entenderem. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas no seu coração ele se afasta para longe de mim. Um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios vai morrer, vai perecer. E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Quer ver outra qualidade, entre aspas? A inveja também é uma raposinha. Ela não deixa ninguém prosperar, a inveja. Porque enquanto você está querendo prosperar, você fica mais preocupado em ver os outros, e aí você não prospera. Fica só preocupado com o outro. Não evolui. Tá? Pode ler depois os versículos. A murmuração também é uma raposinha, desculpa. Ela se queixa o tempo todo, se queixa de tudo, está sempre descontente, não está feliz com o que tem, é uma ingratidão direta. Murmura contra as autoridades delegadas por Deus. Tem esse versículo que é muito legal, depois vocês podem ler à vontade, tá? Então, resumo, nós devemos apanhar as nossas raposinhas internas também. O que representa? Eu sei que eu procurei na internet. Eu não sabia assim com essas palavras. O que significa raposa no mundo espiritual? Sabe o que ela representa? Inteligência, astúcia e, muitas vezes, pilantragem. É assim que está escrito. Pilantragem. Tá bom?
Muito bem. Esse era o assunto primeiro que eu queria falar com vocês. Segundo assunto, atendendo a pedidos, eu queria falar um pouquinho sobre a bênção arônica. Tá? Me acompanha, então. Vamos começar assim, ó. Onde que está escrita essa bênção arônica? Está em Números, capítulo 6, do versículo 22 até 26. Vamos ler comigo. Falou o Senhor a Moisés dizendo, falou o Senhor a Moisés, desculpa. Quem falou? O Senhor. Para quem? A Moisés. Fala para Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, ó, dizendo-lhes, dois pontos, continua falando. Deus continua falando aqui. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. É assim que está escrito. Exatamente com essas palavras é que Deus determinou que Arão e seus filhos abençoassem o povo de Israel. E por isso passou a ser a bênção mais usada, até hoje, no mundo inteiro. E eu lembro isso aqui do meu pai, porque meu pai ele era como se fosse rabino, ele tinha sinagoga, inclusive. E o pessoal os judeus daqui da região, quando nós viemos aqui do Egito para cá, eles montaram uma sinagoga dentro de casa para que os judeus da redondeza não tivessem que andar de carro, não pudessem estar longe, não deixassem ir à sinagoga. E eu aprendi muita coisa com meu pai desde pequeno. E meu pai ele fazia essa bênção para nós sempre, constantemente. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que funciona tudo isso. Primeiro, eu queria mostrar isso aqui, que essa aqui é a posição, ó. Eu não sei se você está na igreja, mas está vendo essa posição? Deixa eu ver aqui, fica mais fácil de ver. Né? Essa posição, vocês estão vendo, conforme está lá, é exatamente isso aqui. Ó. E esse que está em preto é a letra Shin. Shin é uma letra do alfabeto hebraico. Essa letra Shin, vocês podem perceber que esse vermelho tem que vir até aqui. O Shaddai, tá vendo? Aqui está escrito El Shaddai. Shaddai começa com a letra Shin. O que é El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Então, esse movimento aqui, ele está me lembrando do Deus Todo-Poderoso. Segundo, isso daqui também é Shekhinah. O que é Shekhinah? É a presença de Deus. Então, eu tenho duas mãos. Uma vai lembrar Shekhinah, que é a presença de Deus. Uma vai representar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Tá bom até aí? Dá para vocês entenderem, né? Segundo, para quem não conhece, esse aqui é o calendário, é alfabeto hebraico, né? No alfabeto hebraico só existem consoantes. Existem 22 consoantes. Não existem algarismos, cada letra representa um número. Aqui está da esquerda para a direita, peguei no Google, mas vamos considerar que seja assim. Tá bom. Aleph, primeira letra é 1. Bet, a segunda letra é 2. Quantas letras são? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 22 consoantes. E cada uma representa um número. A letra Shin está aqui, ó. É a penúltima letra do alfabeto. Então, é a 21ª letra. 21ª letra, existe um estudo Gematria, vocês já ouviram falar, mas não vamos falar muito sobre isso. Mas lá se usa Gematria, pega esse número e vai comparar com outras coisas, vão ver que tem uma ligação muito forte. Então, esse Shin, ele representa 300. 3 mais zero continua sendo 3. A 21ª letra é 2, 1. Portanto, 2 mais 1 é 3 também. Coincidência ou não, você avalia. Isso representa Pai, Filho e Espírito Santo. Letra Shin. Birkat HaKohanim é como se chama essa bênção em Israel e no mundo inteiro. Veja só como é que é feita. Olha que interessante. Vou tentar explicar para vocês melhor. Meu pai fazia isso e eu aprendi com ele.
Primeira coisa, eu faço a Birkat Kohanim assim, e o que que isso representa? Shaddai, isso representa Shekhinah, Deus Todo-Poderoso, ele está presente. Portanto, como eu sei, você também sabe, nós não temos, nós não temos olhos para poder ver essa luminosidade, essa luz do Senhor. Por isso que a gente não pode olhar para nossas mãos. Quem faz a brachá, quem faz essa bênção, não olha para suas mãos. Eu até trouxe aqui para vocês, só para ter uma ideia. Olha, é mais ou menos assim. Ó. Me acompanha aqui para vocês verem. Esse aqui chama talit, certo? É colocado talit, certo? Então você está na sinagoga, você que vai fazer a bênção, né? Você, aliás, quem faz a bênção só quem é descendente de Arão, dos levitas, né? Muito bem. Então, como é que a gente faz? A gente coloca o talit e nós vamos fazer a oração, né? Então, a gente, primeira coisa, faz assim, põe na cabeça e tampa os olhos. A gente faz assim para Yebarechechá, Adonai. Eu vou mostrar isso aqui mais na frente com a oração inteira. Mas então é feito assim, tá? E os filhos que estão com seus pais, eles também não podem olhar. Então, a primeira coisa que o pai dele faz, ele coloca isso na cabeça dele e chama o filho. Meu pai fazia isso, ele colocava na cabeça da minha cabeça, na cabeça do meu irmão, e a gente ficava ali embaixo dele e ficava ouvindo essa brachá até terminar. E ninguém podia olhar para fora. Por quê? Pelas mesmas razões que eu falei para vocês isso agora. Ok? Deu para entender? Então, o Birkat Kohanim, ela é feita assim, e por essas razões. Tá? Muito bem. Então, costume, Birkat Kohanim só descendendo dos levitas, eles costumam lavar as mãos antes, tiram os sapatos antes. Para que tirar o sapato? Lembra quando Moisés foi lá falar com Deus a primeira vez? Deus mandou ele tirar os sapatos, que era uma terra santa. Então, quando você aborda o Santo dos Santos, você tem que tirar seu sapato. Então, o sacerdote não olha para suas mãos e as pessoas não olham para o sacerdote. Lembra disso, gente? Lembra? Então, esse moço aqui, que chama, como é que é o nome dele? Spock, né? É isso? Ele fazia essas imposições de mãos. Eu vou contar a história, talvez alguns de vocês saibam. Ele dizia isso sempre que ele pronunciava bem, não, sempre que ele pronunciava Birkata Kohanim. Não, desculpa, ele dizia o quê? É, é, aqui vai estar escrito em algum lugar. Não lembro nem o que ele falava, mas daqui a pouco eu vou lembrar para vocês e vou falar. Mas como é que ele aprendeu isso? Ele era judeu? Era judeu. E o pai dele fazia o quê? Quando ele era pequeno? Quando ele era pequeno, também, isso que eu estou falando para vocês, ela cobria a cabeça dele e todo mundo ficava lá dentro, ninguém podia olhar para fora, até que essa bênção terminasse. Ele, um dia de curiosidade, que ele fez? Ele levantou, levantou a talita e olhou para ver como é que estava acontecendo lá fora. E aí a curiosidade dele foi fazendo perguntas, perguntas, chegou à conclusão, ele entendeu que era isso, ele começou a usar isso dentro do programa dele. E quando ele falava vida longa e próspera, lembrei, ele fazia assim com as mãos. Tá? Muito bem. Então, é isso que eu tinha que falar com vocês. Aliás, se quiser mais uma curiosidade, eu vou dizer para vocês, isso aqui, sabe o que quer dizer isso? Kipá, sabe o que quer dizer isso? Rapidamente. Quer dizer o seguinte, a minha vida, ela é conduzida, não é conduzida pelo meu cérebro, ela é conduzida por Deus. O meu cérebro não manda em mim. Quem manda em mim é em cima. Eu sou mais da vida espiritual, não daqui. Bom, vamos lá fazer a brachá, então. Muito bem. Agora eu vou pedir para que você realmente se concentre. Feche seus olhos. Olha, sinta a presença do Senhor Jesus do seu lado.
ele vindo com toda a presença do Senhor, e ele vindo com toda essa energia dele. E ele está abençoando você, e você não vai olhar pelas razões que eu te falei. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha lefineika, Issa Adonai panav elecha, veyasim lecha shalom. Shalom, brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E se você recebe essa oração, essa bênção, diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso. Obrigado, Senhor. O que eu vou dizer para o Senhor? Só agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por tomar conta do pastor João, do pastor Suzy. Obrigado por tomar conta da igreja. Obrigado pelo aniversário maravilhoso que nós tivemos, a oportunidade de. Obrigado pela ida do meu filho nesse dia, porque eu sei que ele não acredita muito nisso. Obrigado por tudo, Senhor. Sem palavras. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, pastores. Me perdoem. Parabéns a todos que foram ungidos. Parabéns, parabéns, parabéns. Que vocês sigam daqui para frente, cumprindo com a função que Deus vai dar para vocês, porque é Ele que vai capacitar cada um de nós. É Ele que vai levar a gente para cumprir com aquilo que Ele deseja. Nós vamos ser só executores daquilo que Ele deseja. Obrigado, obrigado, Senhor, por mais esse maravilhoso ensinamento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.